O Brasil é o terceiro maior consumidor de rede social de todo o mundo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal, eu sou Matheus Assunção. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre redes sociais e o vício da curiosidade. Espero que você possa aproveitar muitíssimo esse conteúdo. Peço que desde já você se inscreva aqui neste canal para não perder mais conteúdo como esse. Ative o sino das notificações aí, deixe permanente para que você tenha acesso com mais frequência a esse conteúdo. Eu também confiro os links na descrição. Então tem essa pesquisa, que saiu aí no início desse ano, e eu vou deixar o link na descrição, que aponta, que o Brasil da Comscore, que aponta que o Brasil é o terceiro maior consumidor de redes sociais do mundo, ficando à frente até dos Estados Unidos e ficando atrás apenas da Índia e da Indonésia. Da América Latina, o Brasil é o maior de todos. O que acontece é que, claro, isso se deu devido ao avanço tecnológico e também, em certo sentido, devido à própria situação de calamidade de saúde pública que tivemos recentemente, que acho que não pode ser nomeada no YouTube, então vou evitar falar, apesar de ser um canal pequeno, mas quem sabe. Então, certamente essas coisas ajudaram aí a desenvolver esse uso com mais frequência da rede social. Sendo que isso gera problemas, que é a curiosidade, especialmente para a via de estudos, para uma vida intelectual, isso traz problemas. Então, o que é a curiosidade no fim das contas? Ela é um vício por excesso, é um desejo desordenado pelo saber. Quando nós agimos por curiosidade, nós, conscientes ou não, buscamos duas coisas, que é um conhecimento intelectual, fundado na soberba, ou um conhecimento sensível, fundado na concupiscência. Então, o que vem a ser a concupiscência? A concupiscência, que esse é o ponto principal, que nós vamos falar aqui, que é esse conhecimento, esse segundo tipo de conhecimento, o conhecimento sensível. Então, nós devemos entender isso bem, Só um parênteses para aqueles que querem entender um pouco mais sobre a importância do hábito e como isso tem a ver com a curiosidade, com as redes sociais, com a tecnologia em geral. Eu gravei um vídeo um tempo atrás, vocês podem encontrar aí, procurando no próprio canal, um vídeo sobre a tecnologia e a formação dos hábitos. Então, vai ser um complemento desse vídeo também. Vale muitíssimo a pena, é um vídeo longo, mas vale muitíssimo a pena para aqueles que querem aprofundar mais o assunto. Então, retornando aqui, o que acontece é que a concupiscência ela é um direcionamento, um movimento dos afetos por bens que são desejáveis. Há dois modos de desejar os bens. Em geral, nós podemos dizer que há um modo ordenado e há um modo desordenado, um modo influenciado pelo pecado original. Então, eu quero falar aqui a respeito dos bens desejados do segundo modo, ou seja, aqueles que são desejados, nascidos do pecado original. É certo que o homem, ele naturalmente deseja as coisas. Então, Aristóteles na Metafísica já falava sobre isso de modo muito claro, de modo muito sucinto. O exemplo do conhecimento dos sentidos. É natural do homem querer saber as coisas. Mas o pecado original ele gerou uma desordem na natureza humana e possibilitou uma desorientação quanto ao bom uso dos bens materiais e espirituais. Então, no caso aqui das redes sociais, é mais nítida a questão da curiosidade e do conhecimento dos bens sensíveis. Então, percebemos facilmente que o forte apetite sensual que não é temperado ele gera ilusões de bens, obscurecimento da própria inteligência, a pessoa não consegue ver as coisas com tanta clareza, ela não tem noção dos princípios de modo muito claro, as ideias não aparecem para ela de modo muito claro, então ela tem uma confusão na própria estrutura do seu castelo mental, da sua cátedra de pensamento, então acontece até um embotamento da inteligência. Então, a internet, ela de fato, hoje em dia, isso é muito compreensível, ela é uma porta de entrada para um mundo cultural, para muitas pessoas, mesmo para a alta cultura, sobretudo. Então, muitas pessoas hoje em dia entraram nesse mundo, tiveram acesso a esse mundo devido à própria tecnologia, à própria internet, às próprias redes sociais, que possibilitam de algum modo ter um acesso
e às vezes até um pouco rápido, e isso possibilita depois um aprofundamento maior, né? Então, não há nada de errado, né, em usar a internet, porque há conteúdos bons na internet, de fato, né? Mas há conteúdos bons e há conteúdos ociosos. O problema é justamente o conteúdo ocioso. Então, é louvável utilizar a internet para buscar conteúdos e enriquecer a cultura, mas o problema se dá justamente nesses conteúdos que são ociosos. Então, quando eu fico querendo, por exemplo, saber, né, quais e quantas curtidas eu recebi, quantos comentários teve nessa publicação, né, o que estão falando de mim, qual vídeo eu vou ficar olhando para poder comparar com a minha, né, qual notificação eu recebi agora. Então é aí que surge o problema. E é impressionante porque as pessoas ainda ficam espantadas quando elas desenvolvem ansiedade ou insegurança, né? Ai, né? O que vão pensar de mim se eu falar tal coisa e não sei o quê. É uma coisa assim, realmente impressionante. As pessoas criam insegurança, né, nas próprias ações, uma insegurança que é a insegurança ilusória. Às vezes a pessoa não tem nenhuma visibilidade, nada, e ela simplesmente fica criando lorota na cabeça porque ficou tão imersa nesse mundo de curiosidade que a inteligência dela ficou deturpada, né? E então ela vai começar a ter crises, né, de vários tipos, né? Que é realmente uma coisa muito triste. E os neurônios, eles não funcionam melhor quando nós buscamos as vitrines, né, da vida alheia. Muito pelo contrário. Então, nesse aspecto, a internet ela é pior do que a TV. Contudo, ainda assim é melhor em outro aspecto, porque nós podemos escolher o que nós vamos ver na internet, coisa que não dá para fazer na TV. Mas o problema é justamente que nós não sabemos escolher bem. Escolhemos muito mal as coisas que nós vamos ver, né? Muitas vezes escolhemos muito mal. Então, as pessoas elas são incapazes de ter um relacionamento sério, né? São incapazes de viver a vida realmente como ela é, fora do mundo artificial, sem as referências do mundo artificial. Elas acabam possuindo simplesmente referências muito baixas, né, que é desse mundo artificial e que é efêmero, né, não é perene. Então, muitas vezes conversar com essas pessoas é uma experiência horrível, né, porque a conversa é simplesmente, olha, você viu o que fulano falou, o que ciclano disse, que tal pessoa respondeu a outra, viu aquela briga, né? Etc, etc. Então fica realmente uma conversa muito vazia, você não vê aprofundamento em nada. Na melhor das hipóteses, o que se vê é a opinião, né? Então, simplesmente a pessoa falando, não, eu acho que tal coisa é assim porque eu vi em tal vídeo. A melhor das hipóteses são essas, né? Mas, geralmente, realmente, o problema é que as pessoas só ficam falando do que aconteceu. É igual pessoas mais velhas quando ficam vendo jornal. Fica falando só porque viu que tal lugar aconteceu isso, isso e isso. E tá acontecendo isso. Tá? O que muda na minha vida isso? Nada. Então, não preciso saber. Então, as pessoas não entendem isso. É impressionante. Então, elas buscam a curiosidade. Uma curiosidade que fica emburrecendo, realmente, que emburrece a inteligência. E o problema é que a pessoa não avança, né? Então, quem não avança, retrocede. Vai retroceder. Vai ficar sendo como que num alçapão, né? Ficar muito limitado e preso num ambiente que emburrece a inteligência, que limita as possibilidades de crescimento dela, e dali ela não vai sair. E se juntando com mais pessoas que é do mesmo âmbito, pronto, coisa que piora mesmo. Então, venhamos e convenhamos, né? Há coisas muito mais importantes do que isso, muito melhores do que isso. Mas como combater essas coisas, né? Como combater esses problemas, como combater a curiosidade nas redes sociais. São Tomás dá alguns conselhos com relação à curiosidade, vale muitíssimo a pena. E alguns remédios, né, que nós podemos aplicar é justamente escolher fazer as coisas que nos ajudam a desenvolver habilidades, né, que possam contribuir no âmbito profissional, né, desenvolver habilidades intelectuais, né, desenvolver o progresso intelectual mesmo, a formação intelectual.
progredir nas virtudes, coisas perenes, né? Sobretudo a perseverança na graça. Tudo isso vai ajudar, a nós combatermos essa curiosidade no meio das redes sociais, que é muitíssimo alta, né? Porque no fim das contas, né, se a gente tiver isso em mente sempre, fica mais fácil, né? Porque imagina, né? Chegou no juízo final, no juízo particular, Nosso Senhor pergunta, né? O que foi que fizesse da tua vida? A vida que eu te dei. E aí, seria muito bom se nós não respondêssemos, né, e ficamos olhando a vida ali. Porque do contrário, a pena seria bem dura, né? Eu tenho um pensamento, às vezes, de considerar qual é a pena característica ou as penas características do mundo moderno no inferno. Então, às vezes eu penso que talvez seja duas, né? A primeira seja do sentido da visão, que seja mais característica dos tempos modernos, né, que sofrem no inferno, as pessoas que já foram para lá. E a segunda eu penso que seja a da audição, né, fofoca. Então é algo, né, a se pensar, algo muitíssimo interessante de se pensar no momento do juízo particular, o que vai acontecer, né, sobre essa questão da curiosidade, né, fora todos os pontos que mencionei aqui sobre o emburrecimento, sobre os atrasos que podem trazer para o próprio desenvolvimento intelectual. O vídeo é esse, né? Espero que você tenha gostado. Comente aqui embaixo o que você achou. Dê sugestões para próximos vídeos também. Eu sempre estou aqui de olho nos comentários para ver o que alguém comentou, né? E se inscreva nesse canal para receber mais conteúdos como esse. Confira os links na descrição, nos siga na rede social e na newsletter. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.